Boa noite, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para adorarmos a Deus, adorarmos ao Senhor. Reconhecemos a presença desse Deus que é santo e desse Deus que transforma vidas e nos dá a oportunidade todos os dias de experimentarmos a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Eu quero pedir a você, convidar você a enviar o link dessa mensagem, a compartilhar aqui no chat qual é o teu nome, se você tem um motivo de oração que seja apresentado neste momento, e nós estaremos orando ainda neste culto, né? Nós vamos clamar a presença de Deus para que o Senhor tenha liberdade para se manifestar neste ajuntamento online que nós estamos vivendo. Você pode orar comigo? Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Deus para que a Tua presença, ó Deus, venha sobre nós, sobre este culto, sobre este ajuntamento, Pai. Que o Teu Espírito tenha liberdade para ministrar a nós, através das canções, através da Sua palavra que será ministrada, Deus. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, clamando, Deus, faça o Teu querer em nós, em nome de Jesus. Amém.
trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós vamos agora ter um tempo de clamarmos ao nosso Deus, clamarmos uns pelos outros, intercedermos, né? Essa semana nós temos orado por vários motivos aqui na nossa igreja. Nós estamos orando pela Vitória, né? Uma criança que se afogou e Deus foi generoso. Deus foi lá, restaurou, Deus foi lá e deu a oportunidade daquela família não experimentar essa tragédia. E nós estamos aqui hoje para agradecer pela vida da Vitória, né? A Vitória já está se recuperando, Vitória 3 aninhos, já está se recuperando e o coração da família está alegre. E nós, como povo de Deus, nós temos que celebrar, porque Deus agiu com graça, Deus agiu com misericórdia, né? Nós vamos continuar orando também pela vida da Jéssica, filha ali da irmã Ana, né? Está com suspeita de tuberculose, há várias semanas já sofrendo ali. Nós vamos continuar clamando pela vida da Jéssica, para que Deus restaure completamente, para que o Senhor se manifeste de uma forma extraordinária na vida dela, para que Deus se revele de uma forma cada vez mais e ela perceba a presença de Deus de uma forma especial. Nós vamos continuar orando também, né? Além desses pedidos que nós fizemos ali pela Vitória, o pedido que nós colocamos aqui também pela vida da Jéssica, nós vamos continuar orando pela Nicole. A Nicole tem 10 anos, está internada, não está bem, está no hospital.
o diagnóstico ali dela foi de meningite. E nós vamos clamar pela vida da Nicole, pela vida da mãe, pela vida dos familiares, né? Fabiana, transmita a família que nós seguimos em oração. A própria Fabiana também tem enfrentado lutas ali, né, com a saúde dos filhos. Deus está presente e nós vamos seguir em oração, porque nós queremos que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. Você já colocou o seu pedido aí? Eu quero convidar você a se unir em oração comigo, né? Para que esses motivos que são apresentados possam chegar diante do Senhor. Nós temos aqui um pedido também do Pedro, né? O nosso querido Pedro, que sempre tem nos ajudado aqui, né, na transmissão desse culto. Ele está pedindo pelo amigo Richard, né, que está passando ali por um momento muito difícil emocionalmente, a família dele. Que Deus se revele com graça, com misericórdia, que ele tenha um encontro com o amor de Deus e ele perceba o valor que ele tem diante do Senhor. Você tem mais motivos aí? Quero convidar você a orarmos. Pai, nós apresentamos todos esses motivos que falamos e nós apresentamos aqueles que estão sendo teclados neste momento, ó Deus, aqui no chat. Pai, visita o coração do Richard, leva esperança, alegria, vinda dos altos céus. Transforme a vida desse jovem, Deus, para que ele tenha um encontro com o Senhor e a alegria do Senhor tome conta do coração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado e atendido as nossas orações, levou o livramento sobre a família Alfaro, Deus, protegendo a pequenina ali daquele afogamento, Pai. Clamamos pela Nicole, Deus. Em nome de Jesus, restaura a saúde dela, Deus. Que essa enfermidade não tome conta, Deus. Que o coração da Fabiana e de todos os familiares estejam, Deus, diante do Senhor. Fortaleça a vida da Jéssica, restaure, Deus, a saúde dela. Pai, tantos outros motivos. Eu me lembro neste momento, ó Deus, da vida da Kelly. Pai, visita, ela precisa fazer esses exames, que o Senhor, ó Deus, levante os recursos necessários, que aquela dor que ela tem sentido, ela cesse em nome de Jesus, e que ela perceba a Tua presença, Deus, de uma forma muito especial nesse tempo. Abençoe a vida dela, a vida do Luciano, a vida do Marlon, que eles experimentem cada vez mais a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor. Pai, eu me uno com os meus irmãos por todos os motivos apresentados nesta hora. Aqueles que estão apresentando as suas mentes e coração, visite-os, Deus, de uma forma poderosa e atende o clamor do Teu povo para a honra e glória do Teu nome. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh
Nós vamos meditar na palavra de Deus, nos ensinamentos que a palavra de Deus traz ao nosso coração. E eu queria desafiar você a aprender a partir de hoje, às quintas-feiras, algumas lições de vidas transformadas. A palavra de Deus vai mostrar vários homens e mulheres de Deus que tiveram as suas vidas transformadas pela presença do Senhor e, mais do que isso, por um encontro que eles tiveram com Deus Todo-Poderoso. Quando o coração do homem se encontra com o coração de Deus, nós vemos graças sendo derramadas e nós vemos vidas sendo forjadas de acordo com aquilo que Deus tem para nós na sua palavra. Quando nós olhamos desde o início do Gênesis, nós vemos Deus criando Adão e Eva com um único objetivo, o objetivo de abençoá-los, de ter um relacionamento com eles, de desenvolver um relacionamento com eles. E nós vemos Deus agindo no cuidado, na proteção e na direção da vida deles. E outros tantos personagens bíblicos, que ao olharmos nós vamos ver o encontro com Deus. Quando nós olhamos para Abraão, ainda lá em Gênesis, nós vemos que ele foi escolhido por Deus para se tornar pai de muita gente, pai de uma nação, que é a nação do povo de Deus. E o Senhor vai lá em Ur dos Caldeus, o escolhe, o desafia e, mais que isso, ele aceita o desafio e ele entra para a galeria dos heróis da fé. Ele entra para a galeria daqueles que seriam os precursores daquilo que Deus tinha preparado para eles. Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que eram os pais da promessa de Deus, porque se colocaram nas mãos do Senhor. Quando nós vamos decorrendo ali o Antigo Testamento, nós vemos homens sendo escolhidos por Deus. Ali em Êxodo nós vemos Moisés sendo escolhido pelo Senhor para que pudesse tirar o povo do Egito. Antes disso, nós vemos ali José sendo aquele que se tornou a segunda maior autoridade no mundo egípcio, sendo instrumento de Deus para cuidar do povo, para salvar o povo. Depois ali nós vemos a história de Moisés, quando Deus se revela a ele, escolhe, capacita, forma ele, forja ele em toda a ciência egípcia para que ele tivesse a autoridade ao confrontar Faraó, para que a vontade de Deus fosse feita. E aí nós vemos mais uma vida transformada de um homem que havia assassinado pessoas. Deus trata o coração e ele se torna o líder do povo de Deus. Um pouco antes, José, quando nós pegamos a história, nós vemos um dos mais novos filhos de uma família, da família escolhida, onde ele também é ali vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele tem a sua vida transformada e se torna uma autoridade. Quando nós olhamos para esses exemplos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vamos perceber um Deus agindo em todo o tempo, transformando vidas para que sejam usadas, para que sejam instrumentos dele na geração em que as pessoas vivem. Você já parou para pensar, caso você não seja um dos escolhidos de Deus para ser instrumento do Senhor? Ou seja, vou melhorar aqui a minha colocação. Talvez você que acompanha essa mensagem seja um dos escolhidos de Deus para fazer grande diferença nesse mundo em que nós vivemos. Talvez você que acompanha essa mensagem seja um desses escolhidos a se tornar um discípulo do Senhor Jesus, tendo uma vida transformada pela presença do Espírito Santo de Deus, a qual Deus deseja usar a sua vida. Eu quero compartilhar com você um texto agora lá no Novo Testamento, que vai falar a respeito de um homem que teve um encontro maravilhoso com Deus e se tornou instrumento poderoso na mão do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai contar a experiência que Saulo de Tarso teve ao encontrar-se com o Senhor. A palavra vai dizer que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor.
Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá a você o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco por 3 dias. Ele esteve cego, ele não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E o Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Que Deus abençoe a palavra do Senhor. Esse é o texto que mostra o encontro de Saulo com o Senhor Jesus, onde ele se revela a Saulo, ali como ele estivesse percebendo naquele momento que existia um Deus Todo-Poderoso, um Senhor da história, que estava conduzindo tudo aquilo que estava acontecendo na época e que continuaria a agir de forma única na vida dele. O versículo, ou melhor, o capítulo anterior a este, o capítulo 8, vai narrar a história da morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele que era um ali dos diáconos da igreja, um homem que estava testemunhando a sua fé em Cristo Jesus e depois de testemunhar a ira das pessoas que estavam ali ao redor dele, acabou tomando conta daquela situação e ele acaba sendo assassinado naquele lugar. E o último versículo ali vai mostrar, os últimos versículos irão mostrar que Saulo estava presente e ele consentia com a morte de Estevão. Ele aprovava aquilo que estava acontecendo. E logo no início do capítulo 9 que lemos, mostra ele indo na direção do sumo sacerdote e se apresentando como uma autoridade. Ele pede autorização para que pudesse prender aqueles que estavam seguindo ao Senhor. O texto vai dizer ali, aqueles que pertencessem ao caminho. Esse era o título que era empregado para aqueles que encontravam Jesus e tinham acesso ao Evangelho do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que ele sai para acabar com todos aqueles que estavam conhecendo o Evangelho do Senhor, a boa nova de Cristo.
A palavra de Deus escolhe um homem que estava agindo completamente contra aquilo que era plano de Deus. A palavra do Senhor dá detalhes sórdidos de como ele era zeloso, de como Saulo ele era zeloso às leis do judaísmo. E ele, segundo a tradição, dizem que ele estava sendo preparado para se tornar um dos grandes ali judeus da época, dos grandes pensadores. Ele que aprendia, era discípulo de Gamaliel, uma das grandes autoridades que existiam na época. E de repente, o olhar do Senhor Jesus se encontra com esse homem impetuoso, onde ele exercia toda a sua autoridade para o mal, se encontra com o olhar do Senhor Jesus e ali uma grande obra começa a acontecer. Depois de pegar ali a autorização para prender aqueles que acreditavam ou que tinham acesso à palavra, a revelação de que Jesus ele era o Filho de Deus, ele estava viajando em direção a Damasco e naquele caminho o Senhor Jesus se revela a ele de uma forma extraordinária. É muito interessante que ao se revelar o Senhor Jesus, ele não diz, por que você está perseguindo os meus discípulos? Não. O próprio Senhor Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe qual é a lição que isso é aplicado no nosso coração? Que quando pessoas ou circunstâncias se levantam contra aquilo que nós cremos, a perseguição ela não é contra mim, contra você, mas é contra o próprio Senhor Jesus, a qual nós somos discípulos. E isso precisa alegrar o nosso coração de entendermos que, como representantes do Senhor Jesus, nós somos aqueles que temos ali o nosso papel de testemunhar aquilo que o Senhor ele tem feito. Por isso, quando em algum momento ou circunstância da sua vida você for perseguido por causa da sua fé em Cristo Jesus, alegre-se, porque a perseguição não é contra a sua vida ou contra você, mas contra aquele que você crê, que é o próprio Senhor Jesus. Eu já tive circunstâncias na minha vida em que o meu coração ficou muito aflito, por causa desse tipo de perseguição, por causa de uma espécie de acusação que existia por causa da fé que professamos, do culto que estamos apresentando a Deus, e o meu coração ser direcionado pelo Espírito Santo dizer assim, olha, filho amado, a perseguição não é contra a sua vida, mas é contra o Senhor Jesus. E era isso que estava acontecendo ali na situação em que Saulo, indo até Damasco, encontra-se com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá no versículo 4 que ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, que alguém irá dizer a você o que precisa fazer. Nós vemos o Senhor Jesus ele se revelando e guiando, direcionando Saulo. E é muito interessante que logo depois disso ele vai até o lugar que o próprio Senhor havia dito a ele para ir, e ali ele se encontra com um discípulo do Senhor, Ananias, que já havia sido escolhido, onde o Senhor Jesus se revela dizendo, você vai se encontrar com Saulo, porque aconteceu isso com ele, e você vai lá para devolver a visão. O texto diz que ele ficou durante 3 dias cego, e nesse tempo, dada a seriedade que ele tinha na busca pelo Senhor, ele fica sem comer e sem beber, meditando, buscando a presença de Deus. E Deus ali está direcionando a vida desse homem que estava tendo a sua vida transformada. Deus se revela a Saulo, o Senhor se revela a Ananias. E é muito interessante que ao se revelar a Ananias, o texto diz assim, olha, Senhor, eu tenho ouvido o que este homem tem feito com aqueles que creem no Senhor. E é muito interessante que Deus ele trata o coração de Ananias, e ele diz, Ananias, vá até aquele lugar, você vai encontrar este homem orando, você vai encontrar esse homem buscando a direção em Deus para a vida. Mas Deus ele chega para Ananias e ele diz assim, vá, este homem é meu instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus tinha planos para a vida de Saulo. E no processo ele coloca Ananias na jogada e ele usa a vida de Ananias de uma forma extraordinária. Ananias, obediente ao Senhor, vai na direção de Paulo, se apresenta, ora e as escamas, algo como escamas, saem dos olhos daquele homem. E a partir daquele momento, ele ali se alimenta e ele começa a recuperar as suas forças. É muito interessante que depois desse encontro, aquele Saulo que se prostra diante da luz de Cristo quando se encontra com ele, ele já não é mais o mesmo. Aquela vida começa ali um processo de transformação, onde ele começa a ser moldado segundo a vontade de Deus. E ao olhar para a vida de Paulo, nós vemos que ele se colocou nas mãos de Deus para que o Senhor o moldasse, o forjasse, o capacitasse para se tornar esse grande homem de Deus, esse que foi escolhido pelo Senhor para anunciar o Evangelho aos gentios. Os apóstolos, aqueles 12 que caminharam com o Senhor Jesus, estavam espalhando o Evangelho ali para aqueles de cultura judaica, de tradição judaica. E é muito interessante que quando esse encontro acontece com Saulo e o Senhor Jesus, o foco acaba se tornando aqueles que eram gentios, aqueles que não faziam parte da comunidade de fé dos judeus. E o Senhor usa poderosamente a vida de Saulo para transformar uma região completamente, anunciando a mesma esperança de futuro que estava sendo oferecida aos judeus. E aqueles que não pertenciam ao judaísmo da época acabam se tornando, participantes da graça, da oferta generosa de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus em ter suas vidas transformadas. E Saulo, ele se torna instrumento poderoso do Deus vivo nessa história, no plano de Deus, no projeto do Senhor para alcançar pessoas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos alguns dos escritos de Paulo, o nome dele é mudado de Saulo para Paulo, e nós vemos ali ele sendo usado poderosamente em diversos textos da palavra de Deus. Lá em Atos, no capítulo 13, a partir do verso 1, a palavra do Senhor vai dizer que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Aquele que havia sido escolhido e que teve um encontro e teve a sua vida transformada, nesse momento ele é enviado para o projeto, para a missão de Deus. É muito interessante que aqui em Atos 13 está acontecendo uma reunião de oração, onde aqueles homens, onde aqueles mestres que estavam ali, que eram autoridades naquele lugar, quando o assunto era o reino de Deus, inclusive ali existia Manaém, que fora criado por Herodes tetrarca, que era uma autoridade política da época. Eles estão ali reunidos e de repente o Espírito Santo de Deus se revela a eles de tal forma, dizendo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E eles se colocam à disposição e são enviados após uma oração por imposição de mãos. Quais são as obras, quais são os planos que Deus tem para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é a missão que você tem? Deus, ele nos dá o privilégio de conhecer o amor do Senhor e termos também as nossas vidas transformadas. E nós, assim como Saulo, como tantos outros que aqui estão sendo revelados na palavra do Senhor, nós temos que estar dispostos e disponíveis para sermos usados pelo Senhor, para que a graça do Senhor se manifeste de forma extraordinária na nossa vida e através de nós, na geração em que nós estamos vivendo. Deus escolheu você para algo especial.
E a sua atitude precisa ser de obediência em um coração que deseja que a vontade de Deus se manifeste. E da mesma forma que Saulo ele teve um encontro com o Senhor, ele se submete ao plano de Deus e à vontade do Senhor. Se Saulo tivesse tido aquele encontro no caminho de Damasco e tivesse ignorado, talvez ele continuaria o mesmo Saulo de Tarso e teria perdido o extraordinário de Deus, de ser instrumento de Deus na vida e no alcance de tantas pessoas, na propagação do Evangelho que transforma vidas, que transforma famílias, que transforma sociedade, um Evangelho que transforma povos, mas um Evangelho que também transforma o meu e o seu coração. O coração de Paulo era um coração desejoso em obedecer e ser instrumento de Deus nas mãos do Senhor. O seu coração ele tem sido um instrumento de Deus? O seu coração deseja ser instrumento de Deus para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida? Você tem um coração obediente que deseja obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida? Quando você se coloca na presença de Deus com esse coração ensinável, Deus vai forjar em você o mesmo que forjou em Saulo, em Paulo, para se tornar instrumento poderoso do Deus vivo. Quando nós conhecemos a Deus e nós desejamos que a vontade dele se manifeste, nós vamos colocando cada vez mais dentro do nosso coração a presença de Deus e menos de nós mesmos. Isso levou Paulo a dizer lá em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O encontro com Jesus, aquela vida que foi transformada por aquele encontro com o Senhor Jesus, ela perde o valor para si mesmo, mas ganha algo de extraordinário, que é vivermos a nossa vida para o nosso Senhor. Queridos, eu e você, nós temos a oportunidade de termos um encontro com Cristo da mesma forma que Saulo ele teve. Nós temos a mesma oportunidade de nos colocarmos nas mãos do Senhor como instrumentos de Deus para sermos usados pelo Senhor. E nós temos a excelente experiência, oportunidade de termos essa experiência, de permitir que Cristo viva em nós. E os nossos valores começam a ser mudados e transformados, e eu começo a desejar mais a vontade de Deus na minha vida do que a minha. E eu sou levado a conhecer tanto Deus, e a vontade desse Senhor começa a ser revelada na minha história. E isso me levará a dizer que a vida que agora vivo no corpo, neste mundo passageiro, nesse lugar que é terra de forasteiros, nós venhamos a viver a nossa vida pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O amor de Jesus, ao se entregar na cruz, morrendo morte, para que você pudesse vida, foi para que você pudesse escolher viver os seus dias do jeito de Deus. Viver a sua vida no corpo, sim, aqui, mas pela fé naquele que te amou e naquele que te salvou. E nós conseguimos ver em outros textos também a evidência do desejar mais de Deus em mim do que a minha própria vida terrena. Quando lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 21, Paulo ele diz, olha, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquilo que aos olhos humanos tem valor, havia se perdido por causa de um bem maior, que é a presença do poderoso, do eterno Senhor, que transforma a vida de uma pessoa de uma forma radical, que pega um homem que era matador de cristão e se torna no principal anunciador, propagador do Evangelho vivo, do Evangelho de salvação. Eu tenho uma palavra para você neste momento. E da mesma forma como o Senhor Jesus ele se revelou a Saulo e o desafiou a assumir um compromisso e o desafiou a assumir uma missão, Deus hoje está se revelando a você
para que você o conheça. Ele está se revelando a você para que você aceite o desafio de se tornar um instrumento poderoso do Deus vivo onde você está vivendo, para que você o conheça cada vez mais e você permita que o seu coração seja esvaziado de coisas terrenas, sejam esvaziados daquilo que é seu, para que o Cristo que habita o seu coração, Ele tome-o de tal forma que o trono da sua vida será colocado nas mãos de Jesus, que será o Senhor da sua história. Deus tem falado ao seu coração coisas que só você sabe. Deus tem revelado ao seu coração e colocado, brotando um desejo de cumprir o chamado a qual Deus o tem escolhido. Deus escolheu ali Saulo, Barnabé e tantos outros e os envia para uma missão. Talvez ao acompanhar essa mensagem, Deus está trazendo à sua mente, à sua memória, chamamentos ou um chamado que um dia despertou forte no seu coração. E hoje o Espírito Santo de Deus começa a revelar que você precisa voltar e olhar e atender esse chamado. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja trazendo à sua mente e o coração o desafio de se colocar nas mãos do Senhor para ser instrumento do Deus vivo, anunciando a tantos que estão ao nosso redor a esperança de salvação que Cristo dá, da mesma forma como Saulo e como Paulo fez. E de repente você será um instrumento do Senhor, lá no teu colégio, na tua faculdade, no teu trabalho, no meio da sua família. E o Senhor, Ele está dizendo: filho amado e querido, o próprio Senhor Jesus que te amou e morreu por você, está dizendo: olha, eu estou desafiando você a assumir o compromisso de assumir e reconhecer o seu chamado primordial, de fazer discípulos, de alcançar pessoas, de levar salvação e esperança, transformando vidas que estão desesperadas e sem esperança, em vidas que conheçam o verdadeiro amor de Deus e o plano que o Senhor tem para com a vida de pessoas. Você é essa pessoa que está sendo desafiada. Eu queria que ainda hoje você fizesse uma oração, se colocando na presença de Deus e dizendo: Senhor, estou aqui, disposto e disponível para tudo que o Senhor tem para a minha vida. Agora, talvez você que esteja acompanhando essa mensagem, está olhando para a história de Saulo, vendo a vida desse homem, essa vida que foi transformada, e dizendo: eu desejo que a minha vida seja transformada. E Deus hoje está dando a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu reconheço o meu pecado e eu o convido para habitar o meu coração. Eu me arrependo daquilo que tenho feito e desejo viver, da mesma forma como eu estou ouvindo, uma vida nova. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Se você é essa pessoa, quero desafiar você a colocar no chat ou enviar uma mensagem para pessoas que têm enviado este link para você. E eu tenho certeza que podemos ser instrumentos do Deus vivo nessa sua tomada de decisão. E você deu talvez o primeiro grande passo na direção de uma vida completamente transformada na presença de Deus, da mesma forma como Saulo fez no caminho de Damasco. Você aí que tem atendido o chamado de Deus para ser instrumento do Deus vivo, não ignore mais uma vez o toque do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, sua família e a sua história. Jesus, eu sou.
espero que Deus tenha abençoado demais a sua vida. Eu quero deixar um convite para você aqui ainda hoje. Neste final de semana nós vamos estar tendo aqui a nossa hamburgada IBB. Nós estamos levantando recursos aqui, né, por causa do nosso estacionamento. Mas mais do que isso, nós vamos fazer aqui um hambúrguer artesanal que será servido num pão feito especialmente para você aqui. Vai ter aqui bacon nesse lanche, né? Vai ser um tempo muito mais do que gastronômico, vai ser um tempo especial de acolhimento. E nós desejamos receber você aqui nesse lugar. No próximo sábado, a partir das 19h, você pode vir aqui na nossa igreja, aqui na Desbravador Ceará 560. Nosso estacionamento, ele fica na Reverendo Coriolano 1207, e você pode vir até esse lugar e desfrutar de um tempo de comunhão, comer uma boa refeição, comer um bom hambúrguer artesanal feito aqui por irmãos que são apaixonados pela culinária. E você pode ter um tempo de qualidade, onde nós vamos conversar um pouco, conhecer um pouco mais uns aos outros e ao mesmo tempo com um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito. Então eu desafio você a vir até este lugar no próximo sábado às 19h, a partir das 19h, e o desejo do meu coração é que tenhamos um tempo precioso, que Deus abençoe a sua vida, sua família e abençoe a sua história.